Hoje nós vamos começar uma sequência de vídeos incríveis onde iremos construir juntos um portfólio utilizando HTML, CSS, JavaScript, Python com Flask no seu modo MVC e Bootstrap para estilizar e ajudar a gente na responsividade do nosso site. E aí galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. Meu nome é Thiago Lima e como eu acabei de dizer, nós iremos construir um portfólio, que nada mais é do que um site onde nós vamos apresentar um pouco do nosso currículo, algumas habilidades que nós temos, alguns projetos que nós já fizemos e principalmente nós iremos colocar um formulário de contato onde as pessoas irão poder enviar uma mensagem para o nosso e-mail e nós iremos receber isso de verdade. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o projeto pronto e a gente vai ver tudo que a gente vai poder construir nesse projeto. Tem muitos detalhes, muita coisa legal, muito aprendizado legal que você vai aprender aqui. Porém, é um projeto longo, então a gente vai fazer uma sequência de vídeos aqui, vai ser uma playlist aqui com esses vídeos, porque eu quero explicar para vocês com calma HTML, CSS, o JavaScript que a gente vai utilizar e principalmente o framework Bootstrap, que é um framework que vai ajudar muito a gente. Eu vou mostrar para vocês como eu construo os meus sites com Bootstrap, onde eu pego as informações, como eu adapto as informações do Bootstrap e também a gente vai aprender como utilizar o Flask no Model View Control. A gente vai entender o que é o MVC, porque a gente vai utilizar o Flask, né, esse framework de back-end em Python, para enviar o e-mail para nossa conta de e-mail. Então tem muito aprendizado, muita coisa legal que vai ser feita nesse projeto. Já de antemão, antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu vou lançar uma sequência de vídeos para você ficar atento e atenta aí e conseguir acompanhar comigo do começo ao fim esse projeto. Bom, agora chega de falar, vamos para a tela do meu computador para vocês verem esse site pronto e a gente já começar a fazer os primeiros estilos dele. Bom, então aqui tá o site que eu falei para vocês, né? Esse é o portfólio, ele é um portfólio muito simples, então a gente tem aqui essa parte inicial. Se a gente for descendo, a gente vai começando a ver, né, com informações reais minhas, então você vai poder me conhecer. E tem alguns efeitos aí, né, de scroll, quando a gente vai descendo o nosso scroll. Aqui, currículo, habilidades, beleza. Entrando em portfólio, a gente fez um carrossel aqui bonitão. Coloquei alguns portfólios, algumas coisinhas que eu já fiz. E contato. Então esse contato é talvez o grande trunfo aí, onde a gente vai colocar um nome, um e-mail qualquer. Eu vou mandar uma mensagem, olá. Na hora que eu enviar essa mensagem, ele vai começar a carregar aqui e eu vou mostrar um alerta para o meu usuário quando essa mensagem for enviada. Então a mensagem enviada com sucesso, ela expira em 5 segundos, ou eu posso apertar o X para fechar ela. Eu criei um e-mail específico para esse envio de mensagem, tá? Porque tem algumas coisinhas de segurança que a gente vai aprender que precisam ser feitas. Então, ó, quando eu clicar aqui, Thiago com e-mail Thiago@, diz a seguinte mensagem: olá. Então, funcionando perfeitamente esse envio de mensagens, eu posso navegar também, né, por aqui, pela barra lateral. Então, clicando em cada item, ele vai chegando no seu item atual e eu volto para o topo por aqui. Beleza? Tem as redes sociais e esse é o projeto que a gente vai fazer aqui. Então, tem muito aprendizado que a gente vai ter de diversas tecnologias aqui, de diversas formas de animar coisas dentro do nosso projeto e principalmente como enviar esse e-mail de uma forma bem simples. Então, vamos de passos para você preparar o seu ambiente aí de trabalho. A primeira coisa que você vai precisar é baixar o Python. Então, você entra em python.org, vem aqui em Downloads, e você baixa, é só dar next até o final do instalador, é muito simples de instalar de verdade, tá? E aí, baixando o Python, você já está pronto aí para começar o projeto. Eu vou utilizar o editor de texto VS Code, então estou com o VS Code aberto aqui já em uma pasta chamada Projeto Vídeo, e no seu VS Code, eu vou tirar um pouquinho do zoom para vocês verem, você tem aqui na lateral esquerda as extensões do seu VS Code, você vai precisar baixar 3 extensões principais. O Code Runner, então você vai entrar aqui, ó, digitar Code Runner e instalar essa extensão. Você vai precisar instalar também a extensão Python, é uma extensão aqui para você conseguir executar códigos Python no VS Code, tá bom? E a última extensão que eu acho que é muito importante, essa bracket que vai te ajudar a colorir, né, as aberturas e fechamentos de parênteses, chaves, colchetes, enfim, vai te ajudar a enxergar melhor o seu código. Tá bom? E aí você pode dar o pause aí no vídeo, ver as extensões que eu tenho, se você quiser utilizar as mesmas cores, as mesmas coisas que eu possuo.
não tem problema nenhum. Essa de ícones também é legal para você conseguir ver os ícones das pastas, os códigos que você está fazendo de uma forma muito simples e muito legal. Feita a instalação, você vai precisar fechar o seu VS Code e abrir de novo, tá bom? Porque ele vai recarregar, enfim, ele precisa instalar aí de uma forma correta. Ele vai dar um reload ali para você dar, mas não confia nesse reload. Fecha o VS Code e abre de novo que vai dar super certo. A gente vai utilizar bastante no nosso projeto terminal. Então, para abrir o terminal do VS Code, é só você vir aqui em terminal, new terminal. E o meu terminal ele está com o padrão o Git Bash. Porém, você pode alterar o padrão aqui nessa setinha, vindo em Select the Full Profile. E aí você vem e escolhe o que você achar que se encaixe melhor com o que você gosta. Eu gosto bastante do Git Bash. Assim que você trocar, se você trocar, né, de terminal, você precisa fechar aqui, ó, dar um Kill Terminal e abrir o terminal novamente. Ou clicando em New Terminal aqui, ou Ctrl aspas simples. Ele abre o terminal para você também, ok? Beleza, feito isso, vamos falar da estrutura do nosso site. A gente vai utilizar a estrutura MVC, que é Model View Control, ou seja, é o back-end comandando a model, então onde eu vou guardar, armazenar os dados, o view, que é o meu HTML, CSS, JavaScript, e o control é o próprio back-end que vai controlar através de rotas todos esses itens, tá? Então aqui na nossa tela do VS Code, a gente vai criar uma estrutura de pastas, uma arquitetura que o Flask considera correta para que ele consiga acessar os nossos dados, consiga acessar os nossos arquivos, tanto CSS, JavaScript e também o nosso arquivo HTML. Então, para isso, a gente aqui na nossa pasta vai criar aqui uma nova pasta, então botão direito, New Folder, você vai criar a pasta Static e tem que ter esse mesmo nome as pastas que você vai criar, tá bom, galera? Botão direito aqui, New Folder, você vai criar a Templates, pasta Templates, e fora de tudo, só dá um duplo clique aqui na raiz e você cria o app.py, tá bom? Então são esses 3 arquivinhos aqui que você vai precisar criar por padrão. Dentro de Templates, você vai criar um arquivo chamado index.html. E nele você vai criar uma estrutura padrão de HTML. Basta você colocar o sinal de exclamação, dar um Enter, e ele vai criar uma estrutura padrão HTML para você, para facilitar o seu trabalho. A gente já muda a língua aqui para PTBR, já muda aqui o title para T-Code, e é isso. Na estrutura static, nós vamos criar 2 arquivos. Então, new file, eu vou criar o style.css e vou criar também aqui na static o script.javascript. Porque eu falei para vocês que a gente vai utilizar o Bootstrap, porém, nós teremos alguns códigos que vão ser extras, né? A gente vai fazer algumas coisinhas a mais. Eu vou explicar para vocês que sempre que a gente usa um framework para estilo, nem tudo que tem no framework vai nos ajudar. Então, é muito difícil a gente fazer um site 100% com Bootstrap, porque a gente não consegue colocar um pouquinho da nossa cara também dentro desse site. Então, por isso que a gente vai ter aqui scripts style, e aquelas animações elas serão feitas fora Bootstrap, né? Então a gente vai criar as animações e outras coisas, responsividade, algumas coisinhas de menu. Então a gente vai precisar desse script. Feito isso em static, eu já vou copiar para o meu arquivo uma pasta de imagens, tá bom? Essa pasta aqui é uma pasta que eu tenho assets, banner, blog, né? As imagens aqui dos meus projetos, imagens minhas, né? De perfil e por aí vai, para eu conseguir utilizá-las dentro do meu código. Então eu já vou colocar aqui tudo dentro de static, que são os meus arquivos estáticos. E aí eu já vou começar a importar tudo aqui pro meu HTML, tá? Então aqui no head do meu HTML, eu vou, em cima do title aqui, eu vou colocar um link de CSS, para eu buscar esse meu CSS lá no static. Então eu preciso voltar uma pasta, static e style.css. Também já vou colocar o script aqui embaixo no body. Então o script, e ele vem de ponto barra, static, script, esse ponto barra é para voltar uma pasta, porque o index está dentro de uma pasta, eu tenho que sair dela, entrar na static e procurar os meus itens. Já vou colocar o ícone aqui, né? Então o link, ele é do tipo icon, ele tem um type, é importante colocar esse type para o meu navegador saber qual é o tipo do meu ícone que vai ficar lá na minha aba do site. Então é type image png e vou procurar essa imagem aqui no href, que é a minha imagem aqui do static, a minha imagem do asset 15, tá? É o logo do T-Code. Beleza, feito isso eu vou deixar um H1 aqui pronto, de Olá Mundo, pra gente entender como a gente vai rodar esse HTML. Como a gente está utilizando o MVC, quem vai servir, quem vai mostrar pro meu cliente, pro meu navegador, esse HTML, não é eu clicando 2 vezes no arquivo HTML ou utilizando aqui o live code, né? É o próprio Python, o próprio app.py é que vai mostrar na tela esse carinha para mim.
Então, para isso, a gente vai dar uma pausa aqui nesses arquivos estáticos. Eu deixei um Olá Mundo aqui, só para vocês lembrarem. E a gente vai vir aqui no app.py, abrir o nosso terminal e a gente vai instalar o Flask, que é o micro framework que a gente vai utilizar para criar esse servidor web e conseguir servir essas páginas HTML, HTML busca CSS, por aí vai. Então, para isso, a gente vai colocar pip install Flask. Só lembrando vocês que vocês precisam ignorar esse cifrão faz parte do Git Bash, então ignora esse cifrão aqui, o código é apenas pip install Flask, tá bom? Não tem o cifrão. Vou aumentar aqui um pouco para você enxergar melhor. Esse pip é um pacote que você baixou junto com o Python, então se você tem o Python na sua máquina, você tem esse pacote pip e você consegue instalar qualquer coisa nele, tá bom? Então pip install Flask e dando um enter, ele instala a biblioteca do Flask pra gente aqui nesse projeto. Já podemos fechar o terminal e começar a configuração do nosso servidor Flask aqui. Primeiro, para começar a configuração, a gente vai importar de Flask, a gente vai importar, eu não quero utilizar, obrigado, import Flask, tá? Com F maiúsculo, porque é o objeto Flask. Também de Flask eu quero importar o render template, que é o que a gente vai utilizar agora, render template, que o nome é bem sugestivo, né? A gente vai renderizar na tela um template. O template nada mais é do que um arquivo HTML. Eu vou deixar aqui também o redirect, tá? Que é o que a gente vai utilizar no momento e depois que a gente precisar utilizar outras coisas a gente vai importando e vai utilizando. Beleza, a primeira coisa aqui é construir o nosso app, então uma variável app que recebe o meu objeto Flask, que é uma instância do meu objeto Flask, sinalizando que eu vou utilizar o Flask nesse arquivo, então no nome desse arquivo principal, que nesse caso é main. Aqui embaixo, antes de começar com as rotas, eu vou criar o meu app.run. Ele vai rodar o meu aplicativo, só que para ter uma segurança maior nesse rodar aplicativo, eu vou colocar para ele rodar só se ele estiver na minha main, ou seja, no meu arquivo principal. Aqui eu dou um tab, porque o Python considera, né, esses tabs, esses espaçamentos, essa indentação. Então eu estou perguntando se o nome do meu arquivo é main. Se for, dá um app.run, ou seja, se esse código está rodando dentro do app.py, porque todos os códigos aqui, todos os arquivos Python podem ser módulos, então eles podem ser executados em outros arquivos e eu não quero que esse app.run seja executado em outro arquivo, senão ele vai executar mais de um servidor e pode virar uma loucura aí a minha aplicação, tá? Se eu tiver mais módulos, obviamente. Agora, para realmente, efetivamente, a gente renderizar a página, a gente precisa criar uma rota. Então, eu vou criar uma rota aqui com a annotation arroba, e aí o app é o nome da minha aplicação, e router, que é o nome padrão do Flask. E agora, entre aspas, eu vou colocar o nome da minha rota, eu vou chamar apenas de barra, porque eu não quero ficar digitando nada depois do localhost 2.5000, a gente vai ver lá, né? Depois do meu IP do meu site, eu não quero colocar barra home, né? Porque eu vou ter uma página só, então eu vou deixar só barra, e aí eu não preciso escrever nada na hora de acessar, e toda a rota, ela é seguida de uma função. Então, eu vou colocar aqui a minha função, defIndex, que não vai receber nenhum parâmetro, e ela vai fazer apenas uma coisa, ela vai dar um return fazendo um render template no meu arquivo index.html. Apenas isso é o que ela vai fazer. Então, o próprio Flask vai vir aqui na minha estrutura de pasta, vai procurar a pasta templates com S no final, o nome tem que ser exatamente esse para ele achar, e ele vai procurar o arquivo index.html. Se esse arquivo tiver qualquer outro nome, você pode colocar aqui o nome dele e não tem problema nenhum, tá? Eu coloco o index porque é um padrão de mercado. Bom, feito isso, tenho aqui meu servidor pronto, é só eu executar. Então, já que você baixou lá o Code Runner, você vai precisar vir aqui, ó, nesse play e dar um run python file in terminal. E ele vai rodar o nosso código. Deu errado aqui porque eu coloquei router no meu atributo. A Flask Object não tem o atributo router, porque na verdade não é router, é route, tá bom? Então tome cuidado aí. Cada letra que você colocar errada pode dar problema no seu código. Então, muita orientação aos detalhes. Então, vou dar um play, run python file in terminal, e ele vai rodar o meu terminal aqui. 127.0.0.1 é a mesma coisa que localhost. Então, eu vou utilizar bastante, gente, localhost aqui, tá? Então, localhost 2.5000. No começo desse vídeo, eu tava rodando para vocês em localhost. Eu vou tirar até esse contato aqui. Tava rodando para vocês em localhost e já era a minha página pronta. Só que agora eu tô rodando, eu parei esse servidor, né, que tem a página pronta, e vou rodar o servidor que tá apenas com o Olá Mundo no meu index. Então ele está funcionando perfeitamente aqui, o Olá Mundo, no meu index. Já posso fechar aqui o portfólio, o Python, porque a gente não vai utilizar. E está funcionando o nosso servidor. Agora a gente vai parar de mexer aqui no Flask. Pode deixar ele rodando aqui, tá? Se você apertar o xizinho,
ele não vai parar o seu terminal, apenas se você apertar no lixo. Então, aperta no xizinho, só vai fechar a sua página de terminal e a gente vai continuar mexendo no código aqui tranquilamente. Uma coisa que a gente vai precisar se atentar é, se a gente ficar fazendo modificação aqui no HTML, por exemplo, eu vou colocar Olá Mundo do Flask. Quando eu voltar lá para minha página, se eu der F5, ele não vai alterar nada. Por quê? Porque eu preciso parar o meu terminal. Então, eu vou parar o terminal aqui, só clicar no terminal, apertar Ctrl C e rodar de novo. Então, só dar um setinha para cima e rodar de novo. Agora, quando eu voltar para cá e der um F5, ele vai mudar para Olá Mundo do Flask. Para a gente conseguir fazer esse terminal, esse servidor, atualizar automaticamente, é só a gente vir aqui ó, no app.run e colocar um parâmetro aqui de debug igual a true. Agora sim eu estou no modo de debug, eu estou no modo de desenvolvedor e toda a modificação que eu fizer no meu template de estilo aqui, é só eu dar um F5 na página que ele vai alterar. Bom, vamos rodar aqui agora, né, porque eu não estou rodando, só vim aqui em Run Python File in Terminal, ele vai rodar aqui para mim, perfeito, posso fechar no xizinho, voltando para minha página, Olá Mundo do Flask, agora Olá Mundo do Flask, eu estou aqui, então eu estou aqui, dando F5, agora a nossa modificação é alterada automaticamente, tá bom? Só a gente dá um F5 na tela e ela vai sendo alterada aqui pra gente. Beleza, vamos deixar esse H1 aqui, porque agora a gente vai dar uma pausa para preparar os arquivos que a gente vai usar do Bootstrap. Entender o que é esse Bootstrap e como ele funciona. Então é só você entrar aqui em Bootstrap e você vai utilizar o bootstrap.com, que é o site em inglês, porque é o site que está na última versão, tá? É a versão 5.1.0. Essa é a versão mais atual do Bootstrap, é a versão que está mais legal, com mais coisas interessantes aqui para a gente utilizar. A gente tem algumas formas de utilizar o Bootstrap. Então, se a gente clicar aqui em Get Starter, a gente vai ver que a gente pode utilizar o link, né, do CDN, ou seja, o Bootstrap nada mais é, galera, do que um framework. Ou seja, um framework é um conjunto de códigos pré-prontos. Se o Bootstrap é um framework para estilo, para a gente ter CSS, né, bonitos e tal, responsivos, o Bootstrap nada mais é do que um conjunto de arquivos CSS e JavaScript para animações e para estilos pré-prontos, tá bom? Então, a gente pode utilizar esses arquivos que estão no CDN, né, que estão lá no servidor do Bootstrap, ou a gente pode baixar esses arquivos no nosso projeto. O ideal é baixar esses arquivos no nosso projeto, porque esse arquivo ele vai para o ar, a gente vai fazer o deploy desse projeto no final dessa playlist, e é muito importante que a gente tenha esses arquivos para não ter nenhuma inconsistência. Se ele atualizar o Bootstrap, né, caso ele atualize o Bootstrap em algum momento, os nossos códigos eles continuam firmes ali, continuam fixos e não são alterados junto com a alteração do próprio Bootstrap, do próprio CDN do Bootstrap. Então, a gente pode vir aqui em Download, no nosso canto lateral aqui esquerdo, e a gente vai fazer o download desse compilado aqui, ó, desse compilado CSS e JavaScript. Então, é um monte de arquivo que a gente vai baixar. Ele baixa aqui um arquivo zip. É só você colocar esse arquivo zip dentro da sua pasta aqui de static, tá? Então, no projeto, você vem em static e coloca ele aqui na pasta. Cria uma pasta nova chamada Bootstrap dentro de static. E aqui é muito mais fácil utilizar pelo Windows Explorer, tá? Ao invés do VS Code. Eu vou exportar esses arquivos, então extract here. Posso apagar esse zip, não tem problema. E aqui dentro, a gente vai utilizar esses dois arquivos aqui, ó, o CSS e o JavaScript. Então, seleciona esses caras aqui, dá um Ctrl X, volta uma pasta e joga ele dentro da pasta do seu Bootstrap, tá bom? Então é só fazer essa operação. E aí você pode apagar essa pasta Bootstrap 1.5, aí 5.1 e tal. E agora a gente tem uma pasta Bootstrap com arquivos CSS e JavaScript pré-prontos. Bom, aqui no VS Code, se a gente abrir aqui agora, ó, Static, a gente tem o Bootstrap, que são uma porrada de arquivos CSS compilados bonitinho pra gente utilizar, e JavaScript é a mesma coisa. A gente vai fazer a importação desses arquivos aqui, apenas de um arquivo que vai ser linkado com outros e vai dar super certo o nosso estilo. A gente tem aqui o style.css, que é o que a gente vai sobrepor alguns códigos do Bootstrap, então os nossos códigos Bootstrap tem que estar em cima dele. Porque como é Markdown, né, o HTML ele vai ler da primeira linha até a última, ele vai ler os códigos CSS aqui padrão do Bootstrap, e se precisar sobrepor alguma coisa, ele sobrepõe, né, na linha de baixo nos nossos arquivos pessoais de style. Então, para a gente colocar ele aqui, é um link de CSS, então link 2.css, só que o caminho aqui não vai ser style CSS, né? Então, a gente vai colocar // static bootstrap CSS, e a gente vai utilizar esse CSS. Então, eu vim para baixo, tá? Só fui no primeiro item, apertei para cima, a gente vai utilizar esse bootstrap.css padrão, e o script é a mesma coisa. Vamos colocar os scripts aqui em cima desse script.
é um script com CRC também, _, e a gente vai utilizar esses scripts aqui do Bootstrap, o script bootstrap.min.buttle.min.js, tá bom? Esse arquivo JavaScript é o que a gente vai utilizar por padrão no nosso código. Bom, feitas essas configurações, a gente já vai perceber a mudança desse código, porque ele vai começar a utilizar os códigos do Bootstrap. Então vamos lá para a nossa página. Percebam como tá, né, o H1, a fonte e tal. Eu vou dar um F5 e ele já alterou a fonte, tirou todo o espaço que tinha aqui de margem, padding, já zerou o meu layout, tá tudo bonitinho e mudou o meu H1. A gente já tá utilizando o Bootstrap. Bom, galera, para essa aula é isso que a gente vai fazer. A gente apenas configurou nosso ambiente, entendeu um pouquinho do Flask, instalou todas as coisas, preparou o ambiente. Eu não quero fazer vídeos muito longos para não ficar cansativo de você assistir um vídeo com muita informação. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a construir o nosso menu, a nossa página inicial e os primeiros itens aí de configuração para a gente começar a dar forma para essa nossa página. Se você curtiu essa configuração, se você aprendeu alguma coisa nova nessa aula, dá o seu curtir aqui para mim, para me ajudar a engajar cada vez mais dentro do YouTube. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque os vídeos sairão em sequência para você não perder nada, para você não perder nenhum episódio. Fica de olho porque o resultado você já viu que tá muito legal. Então, bora nessa, até a próxima aula. Falou!